Olá, seja bem-vinda. Estou fazendo uma série de lives para descomplicar as refeições com as crianças. Lives aí de conteúdo bem objetivo, né? Acho conteúdo bem útil, muito prático. Bom, se você não me conhece, eu sou Isabela Pesutti, eu sou mãe, eu sou endócrino pediatra e amo falar sobre alimentação infantil. E hoje, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que a gente pode ajudar nossas crianças aí a comerem bem, né? Como que a gente faz o comer bem se tornar um hábito irresistível para elas. Eu vou rapidamente colocar uns conceitos aqui de neurociência, na verdade. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa, fala assim, olha, é importante fazer isso, aquilo, mas quando a gente não entende o fundamento por trás daquele conselho, né? Às vezes a mãe acha que é bobagem, que bobagem, isso não faz diferença nenhuma, tá? E faz muita, né? Então, tudo que eu sempre falo aqui, tudo tem um embasamento científico por trás, né? Não é diferente em relação ao que eu vou falar hoje, tá? Então, eu vou entrar um pouquinho em relação aí ao funcionamento do nosso cérebro pra gente fazer isso aí que eu tô falando, ó, como tornar o comer bem um hábito irresistível pra criança, tá? Muitas crianças, elas não, sabe, assim, não gostam de comer, né? É a última coisa que elas querem fazer na vida é comer, né? Elas preferem brincar, elas preferem... Muitas crianças têm esse desinteresse pelo comer, né? Então, essas informações que eu vou dar aqui, do funcionamento do cérebro, não só das crianças, mas também o nosso, né, ajuda aí a gente a conseguir ajudá-las, tá bom? Então, para variar, nós vamos começar hoje falando um pouquinho de alguns conceitos, né? O que é? Então, vou falar do conceito de hábito irresistível, né? Então, comer pode ser um hábito irresistível. O que é esse hábito irresistível, né? Então, hábito, gente, é todo aquele comportamento que se repete, né, de forma automática até. A gente já tá habituado, né? O nosso cérebro adora quando a gente faz um comportamento virar um hábito, porque ele gasta menos energia, né? É uma maneira de economizar energia. Porque quando um comportamento se torna um hábito, a gente nem pensa para fazer, né? Então, hábito é isso. Quando aquele comportamento se repete e a gente faz isso de forma automática, sem pensar, né? E é irresistível, né? Não é segredo para ninguém que é irresistível. Irresistível é uma coisa que seduz a gente, que atrai a gente, né? Que encanta, né? É aquilo que a gente gosta muito, que dá prazer, né? Isso é uma coisa irresistível, né? E o que faz um hábito se tornar irresistível, né? Por que ele fica irresistível? Por que ele fica tão atraente, né? E é isso que os cientistas, né, já estudaram e estudam até hoje, né? O que motiva a gente a agir, né, de forma tão, né, com tanto empenho, assim, com tanto gosto, né? De forma tão irresistível assim. O que é que nos motiva, né, a fazer as coisas? Então, eles estudaram isso, estudam, né? E aí eles colocam assim, por que um dado estímulo é irresistível, né? Porque, muitas vezes, é porque esse estímulo é supranormal. O que é isso? É um superestímulo, tá? Ou seja, é uma versão aumentada da realidade. Eu vou explicar mais o que é isso, tá?
Então, assim, gente, teve um neurocientista, um cientista holandês chamado Nico, né? Ele estudou essa questão da motivação e ele estudou, assim, nos animais mesmo. Ele começou estudando as gaivotas. Então, tem uma espécie de gaivotas da América do Norte que tem no bico das gaivotas mães, que tem um pontinho vermelho no bico dessas gaivotas mães. E aí, ele observou o comportamento dos filhotes. E ele viu que os filhotes, sempre que estavam com fome, eles começavam a bicar os bicos das mães naquele pontinho vermelho, né? E aí, o que esse cientista fez? Ele pôs uns bicos de papelão lá no ninho com os mesmos pontos vermelhos. E ele continuou observando lá e ele viu que os filhotinhos, eles continuavam bicando os bicos nos pontinhos vermelhos, mesmo os de papelão, tá? Como se fosse da mãe deles, né? Sempre que eles estavam com fome, eles bicavam. E aí, quando ele trocou esses bicos de papelão e colocou outros bicos com os pontos vermelhos maiores, ou então com múltiplos pontos, as gaivotas ficaram loucas. Elas começaram a bicar, os filhotinhos começavam a bicar assim, né? E aí, o que ele viu? Ele viu que o cérebro dos animais é pré-programado com certas regras de comportamento. São regras instintivas, tá? Não é nada consciente. Então, quando o estímulo é uma versão aumentada da realidade, ele provoca uma resposta mais forte do que o normal. Ou seja, aquele estímulo fica irresistível, tá? Então, ele chamou esses estímulos ele chamou isso, né, o estímulo, uma versão aumentada da realidade, ele chamou isso de supranormais ou superestímulos, tá? Então, isso, gente, isso dos animais, ele observou nas gaivotas, mas isso acontece com a gente também, tá? A gente gosta de versões exageradas da realidade. Como assim, né? Então, vou dar um exemplo agora, tá? Por exemplo, a junk food, né? Um sanduíche lá, uma pizza. O que são esses alimentos, né? Um biscoito recheado. Eles são alimentos densos em calorias, em açúcar, em gordura, em sal, né? São alimentos raros na natureza. Isso não existe na natureza, esses alimentos assim. Então, é uma versão aumentada da natureza, né? É muito denso em caloria, em gordura, enfim. Isso não existe na natureza, tá? Então, esses alimentos são considerados superestímulos. Por isso que eles são irresistíveis, tá? E, gente, assim, vamos voltar um pouquinho só para vocês entenderem mais por que o nosso cérebro funciona assim, né? Há milhões de anos atrás, né, nossos ancestrais, né, eles viviam com uma comida muito escassa, né? Eles passavam o dia todo caçando, né, comendo frutos, ou seja, alimentos pouco calóricos, né? E aí o cérebro humano, né, ele foi evoluindo o quê? Para valorizar o sal, o açúcar, a gordura, né? Por quê? Porque quando você achava um alimento, você não, né, gente? Os nossos ancestrais lá, quando eles achavam um alimento ultracalórico, isso era muito desejado, né? E quando você não sabe quando que vai ser a próxima refeição, sei lá daqui quantos dias que eu vou achar uma coisa para comer, né? Então, comer o máximo possível e comer esses alimentos ultracalóricos, né, é uma excelente estratégia para a sobrevivência da espécie. Então, a gente evoluiu, nosso cérebro evoluiu para valorizar esses alimentos, tá? Densos, né, em calorias, tá? Que são raros na natureza, né? Então, hoje em dia, a gente vive num ambiente que está lotado de alimentos ricos em calorias, que são os feitos pela indústria, né?
a comida é muito abundante também. A gente não fica sem comida. Mas ainda assim, a gente ainda herdou, e isso não foi modificado, a gente ainda tem, o nosso cérebro ainda, nossos centros de recompensa, eles não se alteraram aí ao longo de milhões de anos, tá? Então hoje a gente vive num ambiente de abundância, mas a gente ainda tem esses instintos paleolíticos, tá? Que tinham o quê? Tinha um propósito evolutivo na época, né? De preservação da espécie. Mas a gente ainda tá lá com eles, a gente ainda tem esses instintos, tá? Então, assim, a gente tá num ambiente rico em calorias, rico em comida, né? Mas a gente ainda valoriza ela como se ela fosse escassa, né? E a indústria, gente, a indústria alimentícia, ela sabe disso direitinho, né? Ela já entendeu isso. Então, ela cria produtos atraentes e irresistíveis para nós e para as crianças também, né? Então, quase tudo aí, quase tudo que é embalado, que é ultraprocessado, ele foi modificado, né? Quase tudo que é embalado foi modificado aí assim, foi modificado para quê? Para tornar esse alimento irresistível, como eu disse, né? Então, quase todos os alimentos, eles têm pelo menos aí um aromatizante adicionado na fórmula dele. Então, o aromatizante, ele faz o quê? Ele aumenta, né, aquele gosto, como é que eu vou falar isso? Ele faz aquele sabor ficar mais evidente. Então, ele torna aquilo um super estímulo, o aromatizante, né? Então, é aroma disso, aroma daquilo, né? Então, para ficar mais saboroso e ficar irresistível. Então, a indústria, ela gasta milhões de dólares aí para aperfeiçoar a sensação daquele alimento na nossa boca, tá? Até essa questão da sensação mesmo e da combinação, né, dos ingredientes, por exemplo, a quantidade de gás exata e de açúcar num refrigerante, por exemplo, né, a quantidade ideal, né, que faz você ter aquela sensação daquele gás na sua boca. Nada é por acaso, gente. É tudo muito estudado. Eles gastam milhões para achar o ponto de felicidade de cada produto. Chama ponto de felicidade. Olha só, né? A combinação perfeita, e por exemplo, batata frita, é a combinação perfeita e poderosa, né? Da crocância, ela é crocante e dourada por fora, e por dentro ela é macia e clara. Então, assim, aquilo dá uma sensação que dificilmente um alimento in natura dá pra gente, né? Isso torna aquele alimento muito irresistível, tá? Então a indústria, ela investe muito nisso, gente, ela investe mesmo. Ela faz estudos até com os seres humanos, ela tipo assim, ela faz lá o produto e avalia, fazendo ressonância magnética do cérebro lá, enquanto a pessoa tá comendo, e vendo quais os centros cerebrais que estão sendo ativados quando se come aquele alimento, tá? Então, é uma coisa assim, bem estudada mesmo, tá? O biscoito recheado, por exemplo, ele é combinação de crocante com cremoso também, né? Então, o biscoito recheado é crocante por fora e com recheio macio por dentro, né? Os alimentos naturais, como eu disse, aqueles não processados, você tende a experimentar o que? As mesmas sensações na boca. Então, você vai estar comendo lá uma folha de alface, na 10ª mordida, na 10ª garfada, você ainda tá sentindo aquela mesma sensação, né? Então, em alguns minutos, comendo aquele alimento in natura, você perde o interesse por aquele alimento, né? Você começa a ficar satisfeito. Isso é bom, por um lado, né? Por isso que o consumo de alimentos ultraprocessados está associado ao ganho de peso, né? Porque a gente não fica satisfeito com eles,
tá? A gente come muito mais do que a gente precisa, né? A gente não tem essa sensação de saciedade com os alimentos ultraprocessados, tá? Então, assim, quando você combina sensações, você mantém a experiência nova, a experiência interessante. Isso é um estímulo para comer mais, certo? E aí, isso a indústria, né, como eu disse, trabalha em cima disso, gasta milhões em cima disso, sobrevive por causa disso, né? E é impressionante mesmo. Por exemplo, outro dia uma visita chegou lá em casa, não vou nem ficar falando quem não interessa, né? E aí ele levou lá para casa um iogurtinho, também não vou falar a marca, né? Então, levou lá pra casa um iogurte, que eu fiquei bem impressionada, assim, com a embalagem. Que eu não fico nem reparando isso, não, mas assim, é uma embalagem, era um iogurtinho de bebê, né? E a embalagem era no formato dos super-heróis. Na verdade, dos personagens daquele Toy Story. E aí, aquela embalagem linda, né? Os meninos lá em casa nunca tinham visto aquilo. E pergunta se eles quiseram tomar aquilo, mesmo sem conhecer. Na hora quiseram tomar. Então não teve nem hesitação do que é, será que é bom, entendeu? Aí foi na hora, nossa, eu quero! Tipo, nunca tinha visto a coisa e já o quê? Já falou, isso deve ser muito bom, né? Porque o negócio é lindo. Tá bom? Então, pra você ver, não teve que passar por aquela escada. Quem viu a live da semana passada, que eu falei, da escada de aprender a comer novos alimentos, né? Ele não ficou nem um pouco com medo, receoso, se ia ser amargo, se ia ser bom. Ele já sabia que ia ser bom, né? Então, assim, a gente cria associações. A gente olha para um alimento e a gente pensa, nossa, isso deve ser bom, porque quando tá bonito, né? Então, a indústria cria desde a embalagem até a combinação de ingredientes, tudo pensado para aquilo ficar bem irresistível pra gente, né? E assim, gente, no nosso mundo moderno, a gente tá cheio de estímulos supranormais, né? Não só na alimentação, tá? Então, por exemplo, até as redes sociais é um super estímulo, né? Aqui a gente consegue curtidas em segundos, né? A proporção, assim, é muito maior. A gente atinge milhares de pessoas, coisa que a gente não conseguiria no presencial, né? Então, as redes sociais são um super estímulo. O videogame para criança, os desenhos para criança são um super estímulo também. Né? Porque um videogame, você numa fase, você vai passando de fase. Aquilo é muito desafiador para criança e na vida real não existe tanta coisa assim, tão desafiante, tão rapidamente, tão tudo lindo, tudo bonito na tela, colorido. Então, assim, é um super estímulo que não existe na vida real, tá? Então, tudo que é exagerado nas características, as coisas, assim, você exagera características que já são naturalmente atraentes pra gente. Se você exagera, então, por exemplo, eu gosto de curtida, eu gosto de abraço, gosto de beijo, gosto de gente que gosta de mim, né? Se nas redes sociais eu consigo isso em proporções maiores, vai ser um super estímulo pra mim. Entende? Então, exagerar as características que são naturalmente atraentes pra nós, né? E por que, né? Eu já falei lá da evolução, né? De milhares de anos, mas assim, falando ainda rapidamente do processo neurológico por trás dessa motivação, gente, é a liberação de dopamina, tá? A dopamina é um neurotransmissor relacionado ao sistema de recompensa. Então, quando os neurônios do centro de recompensa, eles são ativados, eles liberam essa dopamina, que é esse neurotransmissor, e aí causam essa sensação de prazer.
Então, o videogame libera dopamina, as redes sociais, junk food, alimentos ultraprocessados, açúcar, gordura, sal, entendem? Então, tudo isso causa uma sensação de prazer. E isso fica irresistível pra gente, né? Então, todo comportamento altamente formador de hábito está associado com níveis altos de dopamina por trás. Isso que faz motivar a gente, tá? Eles até fizeram já experiências com ratinhos, tá? Eles foram lá e tiraram esses neurônios dos ratinhos. Eles não produziam mais, então, dopamina. E esses ratinhos, eles até morreram de sede, porque eles não tinham motivação nem para viver mais, tá? Então, a gente é muito impulsionado por isso, né? Pela busca e pelo prazer, tá? E a dopamina é interessante, que esse neurotransmissor, ele não é liberado só quando você tá experimentando aquilo que é prazeroso, não. Quando você prevê que alguma coisa vai ser prazerosa, já libera a dopamina antes de você experimentar. A dopamina já aumenta antes, tá? E aí aumenta a motivação para agir, né? Por isso que, assim, também tem estudo mostrando, olha só que interessante, pensar nas férias que você vai tirar, planejar a viagem, pode ser mais prazeroso do que a própria viagem, quando você chega lá de férias, né? Porque você já tá liberando a dopamina ali quando você tá planejando, quando você tá vendo onde você vai ficar, que hotel que você vai ficar, entendeu? Como que é a praia, enfim. Então, gente, a gente precisa tornar os estímulos atraentes, né? Porque só a expectativa do prazer já faz a gente agir, tá? E quando o hábito, como eu disse, quando o hábito é irresistível, a gente não quer abrir mão dele de jeito nenhum, né? Ele atrai, né? E aí, gente, a gente pode usar todo esse conhecimento de neurociência, né? Do funcionamento cerebral nosso e das crianças, né? A gente pode usar esse conhecimento a favor da comida de verdade, tá? Porque a indústria já tá fazendo isso, né? Com os ultraprocessados. Então, por que a gente não pode fazer isso com a comida de verdade, né? E como que a gente torna a comida de verdade mais atraente, mais gostosa, né? Para ela se tornar aí um hábito irresistível. Ainda mais para criança. Alguém tem ideia? Como que a gente pode fazer com que alguém que não gosta de comer comida de verdade passe a querer comer com tanto gosto, igual a gente come aí, sei lá, um sanduíche? Alguém tem ideia? Não é coisa mirabolante de outro mundo, tá? É coisa simples. Por isso mesmo que eu quis trazer esse conhecimento de neurociência. Porque senão você quer ser... Que bobagem isso. Não adianta. Então, é preciso da gente acreditar que isso tem embasamento científico mesmo. Não é do nada que eu tô falando isso, tá? Tem estudos mesmo. A indústria faz isso, gente. Não é impressionante? O menino nunca viu o iogurtinho lá com o super-herói, já tá lá, pegou e virou. Não quis nem provar um pouquinho, não. Ele sabia que era bom. Tá? Ele tinha certeza que era bom. Então, gente, a gente precisa aprender essas técnicas para usar a nosso favor. Tá bom? Então, o que a gente pode fazer? É claro que vai depender da situação de cada família, de cada criança. Tá? De cada fase. Vocês vão entender agora que eu vou explicar. Olha só. Um ponto que a gente pode pensar aí é assim, ó, vincular, ou seja, juntar o que você quer passar a fazer com uma coisa que você gosta. Por exemplo, como assim, né? Quando você vincula duas coisas, então, uma coisa que você tem que fazer com uma coisa que você gosta, você gera um estímulo supranormal, tá? Que é muito mais atraente.
Então, essa estratégia simples de vincular duas coisas torna qualquer hábito mais atraente, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo fora da alimentação. Vamos supor que você está precisando começar a fazer atividade física. E é aquilo, né? Não é fácil. E aí, só que você gosta muito de ler, né? Você gosta muito de ler. E aí, o que você pode fazer? Juntar as duas coisas. Então, você vai vincular. Então, você vai pegar, vai comprar audiolivros, audiobooks e vai juntar as duas coisas. Então, a atividade física associado, vinculado a um audiobook que você ama, ou ouvir música, torna aquele estímulo um supra-estímulo, tá? Então, aquilo fica muito mais fácil de você começar a fazer atividade física e daquilo se tornar um hábito, né? Se torna um hábito irresistível para você, tá? Então, tá. E vamos lá voltar para comida de novo, né? Eu sempre fujo um pouco, mas para vocês entenderem o conceito, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar vincular o comer com atividades que a criança gosta, né? Então, vamos pensar primeiro na criança que é aquele negócio. Tem um desinteresse por comer, né? Prefere brincar do que comer, certo? Tem muita criança que é assim. Parece que não gosta de comer, né? Então, você tem que vincular uma coisa que ela gosta no horário da refeição, né? Então, por exemplo, depende da idade, né? Você vai pensar aí na sua casa, tá? Então, vai depender da idade e do que a sua criança, o seu filho gosta, né? Porque tem que ser uma coisa que vai atrair ela, tá bom? Agora, eu vou dar um exemplo geral, né? Ter um tempo de qualidade com os pais é uma coisa que muitas crianças gostam, né? Quando a gente senta ali com eles e fica ali, né, brincando com eles, né? Isso é uma coisa que as crianças gostam muito, né? E demandam muito da gente, inclusive, né? Então, quando você faz o horário da refeição um momento de tempo de qualidade com a criança, que você tá ali dando atenção para ela, que tá um momento leve, agradável, você faz ali uma coisa que a criança gosta, que é ficar com ela, tá? E isso pode fazer com que o estímulo para comer, né, seja aumentado, né? Aquela criança que muitas vezes ocorre o oposto, né, gente? O momento das refeições são um estresse, porque a mãe já tá cansada, desesperada, não sabe o que faz para a criança comer. Isso é um desestímulo para a criança querer ir para a mesa, né? Então, a gente tem que fazer o oposto. A Ivone tá falando, almoçar em família, jantar em família, sempre que possível, né, com a criança. Outra coisa, sair para comer junto, né? As crianças adoram, né? Ou fazer um programa assim, um piquenique com a criança, né? Que é coisa, você vai juntar um programa legal, né? Que é uma coisa que ela gosta de fazer, com o momento ali de colocar a toalha no chão e fazer um lanche. Vira um super estímulo para a criança, entende? É engraçado que a gente vê assim, por exemplo, as crianças amam ir no McDonald's, né? Por que amam ir no McDonald's? Primeiro, porque o alimento em si... Nossa, eu acho que nem podia falar isso, né? Outros tipos, né? Qualquer junk food aí. As crianças amam sair para ir, né, nesses restaurantes de comida rápida, de fast food. Então, por quê? São lugares lindos. Nossa, as casas são lindas, com aqueles... visores enormes, coloridos e brilhantes. Às vezes tem brinquedinho no negócio. Então você compra o lanche, vem com um brinquedo. Olha só, gente. Você tá juntando, você tá tornando aquilo um super estímulo. E além disso, o próprio alimento, como eu disse no início da live, já é denso em calorias e energia, né?
Então, o próprio alimento já é em si um estímulo supranormal, né? Mas o contexto em si, se fosse uma coisa chata, que a criança não ia querer ir, talvez ela nem fosse querer comer, né? Ela não ia querer nem ir com a família, tá? Então, gente, a gente pode sair para comer num lugar legal, agradável desse jeito, para comer comida de verdade, né? Que você tá vinculando, né? Ao invés de ser o fast food, né? Então, aí a gente torna o comer e a comida mais atraentes para a criança, né? Então, a gente associa o horário da refeição com um momento de diversão, de alegria, de relaxamento, um tempo de qualidade com os pais, né? A criança pequena, né? E até uma criança, o que ela mais quer é ter a atenção dos pais, né? Então, só tem que tomar cuidado, assim, porque com algumas coisas a gente pode associar, então falar assim, olha, vamos supor, eu preciso estudar uma coisa, eu não tô querendo, aí eu me dou uma recompensa depois. Né, eu junto, eu vou fazer isso que depois eu vou ganhar uma recompensa. Isso não deixa de ser um super estímulo, né, pra você fazer aquilo. Mas com comida, tem que tomar cuidado com isso, porque quando você associa com recompensas, aí não é legal. Porque a criança vai estar aprendendo a comer, né, porque ela vai ganhar outra coisa. Não é isso que eu tô dizendo, né? A gente precisa favorecer aí que a criança tenha uma motivação interna para querer sentar à mesa, né? Então, é fazer daquele momento um momento agradável. Tá certo? Bom, e aí, falando especificamente, porque eu falei de uma criança que não quer nem sentar à mesa, que não tem interesse por comer, né? Mas vamos falar também, não, vamos continuar nisso, que eu acho que ainda faltou uma coisa que eu esqueci, que é o seguinte. Você também faz um estímulo quando você tem uma rotina adequada e a criança ela tá com apetite na hora da refeição. Então é aquilo, né, gente? A fome é o melhor tempero, né? Por quê? Porque quando você junta o apetite com o horário de comer, aquilo vira um super estímulo para comer, tá? Muitas vezes, gente, estar com fome não é a solução do problema da dificuldade alimentar da criança, não, tá? Porque a gente tem que ver as causas, o que tá por trás, né? Mas ter fome é pré-requisito para comer bem, tá? Então, estar com apetite na hora da refeição é muito importante e faz do momento ali mais um super estímulo para querer sentar junto ali à mesa, tá bom? Na jornada Tá Na Hora de Comer Bem, eu falo muito dessa questão uma aula dela, em uma das aulas, na segunda, eu vou falar com detalhes como que o ideal de ter essa rotina para a criança, para favorecer aí o apetite dela nos momentos das refeições, tá bom? Agora falando de uma criança que já tá um pouquinho mais avançada, assim, né? Vamos supor que é uma criança que até arrisca comer um vegetal ou outro, mas não é igual comer um biscoito recheado e nem muito menos um sanduíche, né? Então ela come uma alfacezinha, uma cenourinha. Então, como que a gente faz para estimular, para que ela goste mais, para que esses alimentos que são naturalmente, né, menos interessantes para a criança e para os adultos também, porque olha, é uma coisa lá evolutiva, que vem lá, né, de milhões de anos atrás, tá? Como que a gente faz esses alimentos ficarem mais irresistíveis? Como? Então a gente precisa investir na aparência, igual a indústria, a aparência, no cheiro, no sabor, na textura, tá? Então, é isso. Lembra lá do junk food que eu falei? Então, como que você pode fazer isso na prática? Para uma criança que come um pouquinho de salada, mas come só um pouquinho,
né? Você vai fazer saladas mais elaboradas, não que dá trabalho não, tá, gente? Mas é assim, para ela ficar mais irresistível, você vai juntar, por exemplo, igual a indústria faz, junta várias texturas, crocância, doce. Então você pode colocar manga, você pode colocar amêndoas, queijo, que é uma proteína que tem gordura, né? Croutons, que é aqueles pãezinhos, até macarrão integral, ou macarrão mesmo, normal, né? Porque isso dá, acaba que fica mais calórica a salada e isso se torna mais atraente para a criança, né? Porque ela vai mesmo em busca de alimentos mais calóricos, todos nós, tá? Nosso corpo é bem sábio, assim, pra gente não... Sabe sim, né? Às vezes ultrapassa, né, gente? Mas ultrapassa por quê? Porque a gente vive num ambiente hoje que a gente fica muito sedentário e a comida é abundante demais com esses ultraprocessados que não dão saciedade, né? Então, vamos pensar nisso pra gente comer coisas saudáveis e ficar mais atraente, mais gostoso. Então, colocar isso, né? Então, olha, frutas, castanhas, amêndoas, queijos, pãezinhos, croutons, até macarrão, tá? E molhos, gente, é uma coisa muito interessante, né? Então você faz um molhinho de queijo, especialmente se você fizer com a criança, porque aí ela sabe o que tem ali. Então um molhinho de queijo, aí você faz um molhinho que é doce, tá? Então você prepara para não ser ultraprocessado. Então você prepara o molho, você pode pôr mel no molho, até açúcar. Então você faz um molhinho, até ketchup você pode fazer, ou então comprar um ketchup de boa qualidade que não seja ultraprocessado, que não tenha aromatizantes, conservantes, tá? Porque existe. Então você põe aquele, né, pasta de grão de bico, aí vai depender da sua criança. Então você faz aqueles molhinhos. O que é melhor? É comer uma cenoura crua, pura, ou passar nos molhinhos, até no ketchup comer? Né? Então isso faz com que aquele alimento ele fique bem mais irresistível, né? A comida que a criança passa a ter maior aceitabilidade, tá? A comida colorida, bonita, enfim. Esse é um exemplo assim que eu vejo muito, da comida japonesa, né? Eu fico até muito impressionada, eu já fiz até um stories um dia, porque teve um dia que no consultório eu atendi umas crianças. E assim, foi em sequência. Eu comecei a perguntar. E eram crianças seletivas. Que não gostavam de nada. Muito difíceis de comer. E quando eu perguntava, qual que é a sua comida preferida? Várias dessas crianças responderam que era comida japonesa. Eu comecei a ficar intrigada. Gente, comida japonesa. Um menino, se fosse um menino que comesse de tudo, eu ainda pensava, não, ó... come bem e tudo, né? Não, mas eram crianças seletivas, né? Aquelas chatas para comer. E elas, a comida favorita era a comida japonesa. Por quê? Por quê? A comida japonesa, geralmente, ela se tornou um hábito irresistível para as crianças. As crianças saem para comer junto com os pais a comida japonesa. Ou então é um evento que chega a casa, né? É um barco. A comida é toda colorida, toda bonitinha, parece brinquedinho. Tem palitos. Tem molhos. É um pouco doce, né? É divertido. Geralmente os pais não forçam, eu acho, a criança a comer. Não é uma exigência. Você não tem que comer isso para crescer. Então, assim, é claro que muitas não gostam, tá? Não é isso uma generalização. Não são todas as crianças seletivas que gostam de comida japonesa. Mas, assim, eu tô dando um exemplo, assim, que não é incomum isso acontecer. Por quê? Porque resume muito isso que eu falei aqui nessa live de hoje, né? Faz ficar um hábito irresistível para a criança. Tá bom? Bom... é isso, gente, que eu quis trazer para vocês hoje, tá? Então, é um conceito um pouquinho mais teórico no início, para vocês pensarem como que vocês podem fazer aí, usando a inteligência, né, e a criatividade, igual a indústria faz aí, né, em relação aos ultraprocessados, tá bom?
É isso, eu acho que eu tinha pensado num outro exemplo aqui, mas agora me fugiu da minha cabeça. Muita coisa. Depois, se eu lembrar, eu venho aqui e falo com vocês, tá? Assim, a criança, ela gosta muito de brincar, né, gente, do lúdico. Então, isso atrai muito ela. É assim que ela aprende as coisas, né? Você vê na escola, se ficar uma coisa chata, repetitiva e maçante, ela aprende muito menos. Quando está associado a uma coisa agradável, prática, lúdica, aquilo torna uma coisa irresistível. A gente tem que usar isso, tá? Então não é bobagem, tá? Não é coisa pouca. A gente precisa investir nisso, tá bom? E quando a gente chama a criança para fazer um momento agradável, para brincar, isso não é uma obrigação, né? Porque senão não é brincadeira. Não é uma obrigação. Tá bom? Porque se for obrigação, é aquilo que eu sempre falo. Funciona, tem efeito contrário. Tá bom? Não é nada irresistível, pelo contrário. Gente, com calma iremos vencer, isso mesmo. Tá no caminho, ter paciência, né? Porque quanto mais ansiedade, pior, né? Porque aí a criança já fica, né, ansiosa, né? Também já fica assim, resistente, vamos dizer assim. Então tem que ser muito no lúdico, né? Muito nessa leveza, nesses momentos agradáveis e confiar no processo mesmo, né? E tá no caminho certo, não importa a velocidade, tá bom? O importante é estar no caminho. Então tá, se você acha que esse conteúdo também pode ser útil para outras mães, para outras famílias, compartilha, tá? Nesse aviãozinho aqui. Me sigam no Instagram, no Facebook, no YouTube. É o @crescerbem, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.